em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Tema da semana: crescimento em Cristo. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom ter a sua companhia, muito bom estarmos juntos. Quero começar mandando um abraço hoje para a região Centro-Oeste, Brasília, Goiás, Mato Grosso, a todos os nossos queridos telespectadores da Novo Tempo e do programa Lições da Bíblia. Estamos estudando nessa temporada sobre os ensinos de Jesus. Quais foram os ensinamentos, um resumo de alguns temas específicos que Jesus apresentou. Esse é o nosso guia de estudos. Você pode ter mais informações no endereço que está aí na sua tela. Nós também oferecemos sempre para você que acompanha o programa a revista Princípios. Você vai encontrar aqui temas, planos que Deus tem para a sua vida e para a vida da sua família. Você faz aí um cadastro e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Os amigos que estão conosco nesta temporada, pastor Carlos Steger, autor do nosso guia de estudos, diretor da Faculdade de Teologia na Argentina. Seja bem-vindo, pastor Carlos. Um privilégio para mim. Muito obrigado. Satisfação recebermos aí o autor da lição nesta temporada, viu, pastor? Pastor Ezequias Guimarães, pastor da comunidade adventista aqui em Jacareí. Exatamente. Jardim América. 5 igrejas, né? 5 Nós igrejas. temos aqui. Tem várias igrejas na cidade de Jacareí, mas eu sou pastor de 5 igrejas. Jardim Jacareí, Bandeira Branca, Igarapés, Esperança e Paraty. Okay. Aproximadamente aí uns 1.100, 1.200 membros. Prazer senhor, ter o senhor com a gente mais uma vez. Prazer todo nosso. Eu quero aproveitar e mandar um abraço lá para a cidade onde a minha mãe mora, lá em Concórdia do Pará. Um abraço lá para os meus familiares, para o Naldo, para aquela gente especial ali da Igreja Adventista e outras igrejas ali evangélicas também. Pará. Pará. Terra do açaí. Do verdadeiro açaí. E o senhor falou, esses dias nos encontramos, que lá no freezer sempre tem aquele açaí direto do Pará, né? Eu chamo de estoque regulador, né? Não pode faltar nunca. Muito bom. Pastor Gilson Brito, satisfação, prazer em revê-lo, pastor da Igreja Adventista no estado de Minas Gerais, na região de Governador Valadares, pastor Gilson, que é o conselheiro dos pastores para aquela região. Prazer em revê-lo. Nossa região lá, pastor, a área geográfica denominada de Associação Mineira Leste, tem 16 mil membros, cerca de 250 igrejas. Eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço muito carinhoso para todos os nossos queridos amigos que trabalham lá nesse território, né, os pastores e funcionários, obreiros do escritório, e também para todos os nossos queridos membros, né, espalhados aí em todo esse vasto território da Associação Mineira Leste. Muito bom. Essa é uma nomenclatura que a igreja usa para o escritório que administra aquela região, a região leste do estado de Minas. Hoje são quantos escritórios regionais? Em Minas, 4. 4. Ok. Uma alegria, viu, pastor Gilson? Nós vamos clamar mais uma vez a Deus. Eu sempre digo que o nosso guia de estudos, a base é a palavra de Deus. Cremos que o Senhor ilumina o autor sempre, né? Cada autor, mas a base sempre é o texto bíblico, né, pastor? Eu lembro que o senhor citou que quando o senhor foi convidado em 2009 para escrever, a primeira coisa, o senhor foi fazer uma leitura assim detalhada dos evangelhos, né? E eu tenho certeza que Deus o guiou. Amém. Aqui no conteúdo que nós temos, e nós estamos percebendo isso. Vamos fazer uma prece? Pastor Carlos, o senhor poderia orar, por favor? Pai, nós que moras nos céus, graças pelo privilégio de estar mais uma vez juntos alrededor de tua palavra.
e nós suplicamos Tua presença por meio do Espírito Santo para falar a nossas mentes e falar a todos aqueles que estão olhando na pantalla. Pai, que não sejam nossas palavras, sino as Tuas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quero fazer um convite especial para você que acompanha o Lições da Bíblia em todas as comunidades adventistas. No sábado pela manhã é reservado um momento para o estudo do tema que nós apresentamos aqui no Lições da Bíblia. Você é o nosso convidado especial. Vá a uma comunidade mais próxima da sua casa, entre aí no site, encontre uma igreja e vá. Eu tenho a certeza que você será bem recebido, amparado por todas as nossas convidadas, as nossas comunidades. E diga lá que você é o convidado aqui do grupo do Lições da Bíblia dessa temporada, tá bom? Vamos ao tema dessa semana, crescimento em Cristo. Nós estamos num processo, o nosso guia tem apresentado alguns temas e nós estamos desde o nosso quinto encontro, do quarto encontro, primeiro a salvação, agora como ser salvo e ao aceitarmos a salvação em Cristo, a necessidade do crescimento. E a gente vê o texto base, eu queria começar com ele, se vocês permitirem, São João capítulo 3 e o verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O contexto aqui é o encontro com Nicodemos. A gente vê a necessidade de Nicodemos de uma regeneração espiritual, porque Nicodemos era um líder religioso. Vemos em Nicodemos a necessidade de mudança. O que significa esse nascer de novo? Eu gostaria de iniciar a nossa discussão aqui falando de que Jesus, com toda a sabedoria que lhe é peculiar, ele foi ao epicentro do problema, né? Porque a gente pode esquecer crescimento se a gente não falar de novo nascimento. Se não tiver novo nascimento, se não começarmos novamente, se não recomeçarmos, formos recriados por Ele, a gente pode esquecer qualquer tipo de crescimento. Assim como a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a terra, e foi necessária uma intervenção de Deus na recriação da terra, assim é necessário também que isso aconteça conosco através do novo nascimento. O novo nascimento, crescimento se dá no início, quando nós nascemos novamente, da água e do Espírito. A gente vai tocar mais nesses assuntos um pouco mais à frente, né? Porque aí a gente vem a pergunta, né? Como pode um homem nascer sendo velho, que foi a pergunta de Nicodemos, né? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus falava, em realidade, de um nascimento espiritual, né? Esse nascimento é uma intervenção sobrenatural produzida pelo Espírito Santo. Então, quando a gente nasce de novo no sentido espiritual, nascemos de Deus, né? Nascemos do alto, a gente recupera a dimensão espiritual que foi perdida por conta da separação de Deus, né? Em decorrência do pecado. Então, é esse novo nascimento que nos religa a Deus, que nos faz nos reencontrarmos com o Senhor. Isso é extraordinário. E, como disse o pastor Ezequias, é imprescindível. A gente tem alguns textos, pastor, o senhor quer observar? Por favor. Para mim é interessante que Nicodemo, ao princípio, ele resistiu à ideia. E é a tendência natural, normal do ser humano. Sempre nós pensamos, quem sabe outros precisam cambiar ou trocar. Eu não.
eu estou bem. Nicodemo, por ser descendente de Abraão, ele já considerava automaticamente ter lugar no reino dos céus. A mais disso, ele era fariseu. Ele era um dos mais estrictos guardadores da lei. Então, ele não só por ter ser judeu, descendente de Abraão, mas pela sua vida de estrita obediência, ele tinha assegurado, tinha certeza. De conhecimento também, né, pastor? E conhecimento, era um mestre em Israel. Então, como eu preciso? Não, os demais sim. E essa é a reação natural de todo ser humano. Mas Jesus, com muito amor, mostrou para ele, como disse o pastor Ezequias, foi direto, que ele precisava esse novo nascimento espiritual. E todos nós, por mais bons que nós pensemos que somos, ou conhecimento que tenhamos, conhecimento, ou herança, herança religiosa. Meus pais, avós, todos foram cristãos, eu sou filho de pastor. Não, todos nós precisamos nascer de novo. Muito bom, pastor Ezequias. Pastor, ele tocou num ponto assim que é complicado para a gente, porque quando eu aceito o novo nascimento, eu estou admitindo que eu estava numa direção completamente equivocada. Né? Eu estou admitindo meus erros, as minhas falhas. E ninguém quer fazer isso. É muito difícil para o ser humano dizer, olha, eu estava errado. Esse não era o caminho. E quando eu aceito o novo nascimento, eu torno isso público. Né? Torno isso público. Não só através do batismo, mas de forma muito especial através do novo nascimento, de que o caminho que eu estava trilhando não era o caminho da verdade. Né? Eu fico pensando em alguém que esteja nos assistindo nesse momento e viva todo esse processo, tenha histórico religioso, tenha conhecimento, mas tenha a mesma necessidade de uma nova vida. Ou talvez até tenha sido batizado. Tenha sido, publicamente, ele disse... Já nasceu da água. Exatamente, ele fez isso. Mas lá dentro dele tem a mesma necessidade que Nicodemos. Quantas coisas ele precisa romper. Romper como Nicodemos rompeu, até da discrição, foi à noite falar com Jesus. O desafio que essa pessoa tem, né? Ele não vai se expor, mas ele tem, e vai se expor também, né? Porque ele está apresentando uma necessidade que ele tem. Que conselho que a gente daria para essa pessoa, nesse momento, que talvez se identifique com Nicodemos? Pode falar. Eu gosto muito da ilustração que Jesus utilizou quando ele falou de ser bautizado pelo Espírito. E ele falou do vento. Vento? Diz? Sim. Uhum. Porque em grego a palavra espírito e vento é a mesma, pneuma. Pneuma significa aire em movimento, mas também significa espírito. O vento nos ensina muita coisa para saber como é o novo nascimento. O vento vem de onde ele quer. Eu não posso decidir de onde nem quando vai venir o vento. Ele vem. E a única coisa que eu posso fazer é permitir que o vento me leve ou resistir a força do vento. É a única coisa. Eu não posso cambiar o vento, decidir quando vai venir, nem de que parte, mas sim posso permitir que haja o efeito na minha vida. E nascer do Espírito é deixar que o Espírito atue na minha vida.
e abrir meu coração a Jesus, para que por o Espírito Santo ele produza esse novo nascimento. O que importa não é saber explicar o processo da regeneração. O que importa é que ele ocorra, não é? O novo nascimento, poderíamos dizer assim, é algo que não se explica, mas experimenta-se. Né? Essa é a ênfase de Cristo. E talvez este momento esteja sendo, para nós, para qualquer um que está ouvindo, uma oportunidade que o Espírito Santo está querendo nos dar um recado. Pastor Ezequias. Nós estamos falando aqui, graças a Deus, a mesma linguagem, né? Ele falou do vento. Então, o vento é misterioso, é livre, ele vem de onde ele quer. Daí a necessidade de aguçarmos dentro de todos nós esse barômetro para a gente identificar de onde é que vem o vento. Ele vem dali, vem de onde? E ele também é misterioso, pode vir de inúmeras formas, né? Quem sabe nós estamos falando para alguém que ainda não experimentou esse novo nascimento, mas eu quero afirmar, dizer a você que o vento vai soprar em você. E você tem que identificar isso aí, porque é a oportunidade de ter um recomeço, uma nova vida. Alguém que talvez esteja estudando a palavra, que está conhecendo e está tendo a oportunidade de aceitar. Pastor. Outro dia eu estava lendo um autor que diz assim que existem nascimentos espirituais que são rápidos e outros que são gestações incrivelmente longas. No caso de Nicodemos, por exemplo, né, o autor diz assim que ele era o discípulo da penumbra, o seguidor da noite, aquele que queria ser, mas não queria parecer, aquele que adiava a sua decisão, não por falta de convicção, mas por falta de coragem. Né? Porque ele sabia que, ao aceitar, ele estaria remando contra a maré. Então, pastor Ezequias disse, é muito certo, muito sério, a gente precisa pensar nisso. Nós temos que, na medida em que a gente sente o Espírito Santo nos chamando, o vento soprando sobre nós, né? Deus, de alguma maneira, tentando produzir esse novo nascimento, fazendo esse chamado, nós devemos cuidar para não estarmos adiando isso, porque a gente não conhece o dia de amanhã. Verdade. Então, o ideal é que o nosso novo nascimento ocorra logo, que seja rápido. No caso de Nicodemos, graças a Deus, 3 anos depois, ele assumiu sua fé, né? E viveu realmente como um discípulo convertido. Mas foi uma bênção para a igreja cristã. Mas quantas pessoas sentem esse chamado de Deus e vão adiando, como que ignorando o vento, né? E aí elas morrem sem o novo nascimento, sem a conversão e, consequentemente, perdidas. Ok. O senhor que tem observação? Sim. Vamos guardar para... Vamos. Guarda aí? Guarda. Guarda? Sem problema? Sem problema. Então tá bom. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. É muito bom estarmos juntos, é muito bom ter a sua companhia, é muito bom poder compartilhar a mensagem da palavra com você. Isso aqui enche o nosso coração, o tema aqui, a gente fica, né, como isso é maravilhoso para a gente, eu espero que esteja sendo para você que está acompanhando o programa. Pastor, nós fomos para o intervalo, você ia fazer observação, guardou aí? Guardei. Vamos lá. É que eu quero dizer aos nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, que não falta criatividade ao Espírito Santo. Porque alguns ficam comparando a conversão de um com a conversão de outro e talvez podem chegar à infeliz conclusão de assim, eu não passei por aquilo, eu não fui convertido, eu não passei pelo novo nascimento. Então não falta criatividade, nenhuma conversão é igual. Há umas, você falou em gestação, né? Há algumas dolorosas, outras não. Então, nós temos que estar atentos. Umas mais curtas, outras mais longas, espiritual, né? Sim, exatamente. Mas o importante é a gente sentir e buscar isso aí diuturnamente para que a gente experimente essa bênção do Senhor, esse dom de Deus. Nós vamos caminhar um pouquinho. Antes eu queria ler 2 textos. Salmo 51, verso 10.
51, antes da gente ir Qual outro? adiante Eu já aqui. procuro aqui. O outro texto é Ezequiel 36, 26. 51:10, o clamor de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É um espírito constante, né? Uma nova natureza mental, moral. Que clamor! Eu vou pensar agora em quem está vivendo a vida cristã. É um clamor que a gente tem que fazer diário, né? Ter um coração puro, um espírito inabalável, né? Alguns perguntam como é que Davi pôde ser um homem segundo o coração de Deus, com tantos problemas que ele teve. É que ele era capaz de quebrantamentos como este que você acabou de ler. De reconhecimento. Ele se quebrantava diante de Deus, ele clamava por misericórdia. E nós somos tão orgulhosos para isso, né? Nós nos colocamos, às vezes, num patamar superior. Estou falando agora a quem vive, às vezes, um ambiente cristão e tal. A gente, né, a gente tem dificuldades para isso. Pastor, o outro texto? Os textos realmente se complementam, porque aí Davi pede o novo coração, não é? E aqui em Ezequiel 36, versos 26 e 27, Deus promete dar esse coração. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Diz tudo o texto, né? Exatamente. Completo. A intenção de Deus em relação a cada um de nós. Aquele que está vivendo uma nova vida, aquele que aceitou, aquele que nasceu da água e do Espírito, ele agora deve permanecer em Cristo, certo? Ele está em Cristo, ele deve permanecer. Antes, a gente podia trabalhar algumas questões aqui. O que é essa nova vida em Cristo? E há alguns textos, por exemplo, Tito capítulo 3, em algum momento, pastor, em algum outro encontro nosso, o senhor trabalhou esse texto de Tito, da lembra? Regeneração, que o Espírito faz a obra da regeneração. Não é? Isso. Podemos resgatar um pouquinho essa ideia aqui do que é a nova vida em Cristo? O que é a nova vida? Pode ser? É Tito... Tito capítulo 3, versos 5 a 7. O senhor pode trabalhar um pouquinho para a gente, por favor? Por favor. Então, diz assim, Tito 3, 5 a 7. Isso. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então é isso, o novo nascimento realmente é uma obra efetuada pelo Espírito Santo, mas tem que ter a nossa permissão. Eu achei até interessante que o pastor Carlos colocou aqui no nosso guia de estudos, que existem duas diferenças básicas entre o nascimento físico e espiritual, e há uma semelhança básica. As duas diferenças são que ambos os nascimentos, eles marcam o início de uma nova vida, assim, tanto nascimento físico quanto espiritual, e também não somos nós que produzimos. E qual é a diferença? A diferença é que nós não decidimos se queremos nascer fisicamente, mas nós podemos aceitar ou rejeitar nascer espiritualmente. Muito bonito isso aí. Eu queria falar que essa nova vida em Cristo, ela não é uma vida de ausências de pecado, né? Porque alguns buscam isso aí, se esmeram em guardar, em observar os preceitos, na tentativa de mostrar essa nova vida. Essa nova vida no sentido de que nós nascemos novamente, nós temos um novo coração, mas ainda somos em parte.
O livro de 1 Coríntios, eu gosto muito, quando Paulo ele diz assim, em parte cremos, em parte profetizamos. Nós somos parte, nós somos parciais, né? Mas não somos parciais estagnados, parados. Porque ele também diz no livro de 1 Coríntios, assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Agora eu já não sou mais menino, então deixei as coisas de menino. Há um crescimento. Há um crescimento diário, contínuo, você não fica ali estagnado, parado. Todavia, é muito perigoso buscar aí essa vida de tal forma sem pecados ali, cheia de escrutínios, de detalhamentos. Isso é muito perigoso, né? Quando ela entra num processo de busca, assim, pelas minhas ações e não por uma rendição daquilo que o Espírito Santo está gerando em mim, porque esse é um processo sobrenatural. É o poder que Deus está realizando em mim. Isso vem de dentro para fora. Então é o que o Espírito Santo vai gerando em mim. Não pode ser farisaico. Exatamente. Você vive muito obcecado com essa questão do pecado? Essa é só para explicar a expressão farisaica. É uma farsa, né? Exatamente, exatamente. Mostrar o que não é, Isso, né? Para que os outros Preocupação muito maior com o exterior do que com o interior. Então, quando a pessoa vive muito centrada nessa questão do pecado, preocupada com isso mostra que o foco está errado. O foco está nela e não em Deus. Nossa preocupação maior deve ser nosso relacionamento com o Senhor e o nosso comportamento vai ser fruto desse relacionamento. É claro que o comportamento faz parte, né, da vida cristã. Naturalmente. Mas ele vem como consequência de uma experiência real de novo nascimento e permanência em Cristo. É o amor que Cristo prestou, que me prestou, que vai me gerar o constrangimento. É como fruto desse pedido de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. Exatamente. A convivência traz a transformação, né? A convivência com Deus nos transforma à semelhança dele. Eu até anotei, pastor, o senhor quer observar? Eu queria acrescentar que tudo isso é como o relacionamento do esposo e a esposa, ou pais e filhos, que não é cumprir com listado de coisas que você tem que fazer se você vai ser um bom pai, ou um bom esposo, ou uma boa esposa. O senhor quer dizer, não é uma lista de Não é uma coisas. lista de coisas que você tem que fazer. Mas se você ama com todo o coração a sua esposa ou a seus filhos, você, por supuesto, vai cumprir aquela lista, mas vai ir ainda mais e não vai estar preocupado por essa lista, sino por mostrar o amor. E o amor se vai mostrar cumprindo aquilo, mas brota do coração. E eu nunca quisera que minha esposa trate-me só seguindo uma lista. O que tenho que fazer hoje para ser uma boa esposa? Ou tenho que fazer isto? Mas longe de mim. Não, eu quero o amor dela, que vai levar para ser tudo aquilo. E eu mesmo quero fazer eu por ela. A lista está impressa no coração, né, pastor? Isso. A lista está impressa no coração. Aí é a diferença. Ele sempre usa ilustrações assim bem práticas, É né? verdade. Muito fácil entender. Verdade, verdade. Eu anotei uma frase que está no nosso guia, pastor. Mediante o Espírito Santo, Cristo nos concede novos pensamentos, sentimentos e motivos. Então, em determinado momento nós falamos, não são só as ações, mas são também as intenções que são modificadas. A transformação é de dentro para fora. Exatamente. Agora, quero entrar na questão do permanecer, porque eu aceito, mas agora, até o nosso produtor aqui, o Tiago, lembrou que nós estudamos esse assunto, permanecer em Cristo. Eu creio que tivemos um guia de estudo sobre esse assunto. Crescimento em Cristo, foi algumas semanas atrás. Exato, foi um guia, acho que nós tivemos toda a temporada. De uma temporada. Tá. É interessante a gente relembrar alguns itens aqui, porque eu aceito. Agora o Senhor implanta em mim um novo pensamento, novas ações.
mas há uma necessidade de permanência. Se eu estou no processo de crescimento, há a necessidade de permanência, a necessidade de dependência. Como isso acontece no dia a dia? É a pergunta que eu faço aos amigos. Pelo estudo da palavra, por uma vida de oração, uma vida de adoração, um sentimento permanente de que está na presença de Deus. Eu gosto de dizer que essa questão da vida devocional, né, que inclui a oração, o culto, o estudo da palavra, a vida devocional é uma lei espiritual fixa, sob a qual estamos todos nós seres humanos. Isso não importa se é novo, se é adulto, se já está idoso, não importa a profissão, inclusive numa das semanas anteriores aí comentamos isso, não importa a profissão, se é pastor, por exemplo, né? Ou se é um médico, um advogado, um pedreiro, um encanador, não importa se homem, se mulher, se é novo na fé, se é antigo na fé, não importa a condição financeira, intelectual, todos nós, seres humanos, estamos sob essa lei espiritual fixa. E a ideia é assim, se eu tiver uma vida devocional correta, estudando a palavra, orando, cultuando a Deus, adorando, e eu insisto com a palavra correta, porque não basta ler a Bíblia e orar. Os escribas e fariseus, por exemplo, que eram religiosos do tempo de Cristo, faziam muito isso e ainda assim não estavam ligados ao Senhor de verdade. Então, mas se eu tiver uma vida devocional correta, eu terei uma vida espiritual consistente. Eu permaneço em Cristo. No entanto, se eu negligenciar a vida devocional, a morte espiritual é certa. Ela pode não vir de um dia para o outro, não obstante é certa. Você sabe que esses dias eu ouvi um colega fazendo uma oração. Até vou citar aqui o pastor Tiago, que está participando do Lições, que é o guia que os jovens estudam, o Código Aberto. Código Aberto. O pastor Tiago Rodrigues, ele disse na oração, eu iria apresentar a mensagem, ele fez a oração pastoral, ele disse assim: Senhor, nós temos a necessidade da confrontação agora. Quando eu me vejo, e aí o Senhor mostra exatamente quem eu sou, porque talvez aí esteja a diferença daquele que busca na oração, no estudo da palavra, ele se rende e aí ele vê quem ele é e o que ele continua precisando, porque é um processo de crescimento gradativo, né? Eu queria até aqui aconselhar aqueles que estão nos assistindo para a gente procurar essa comunhão numa atitude diferente daquilo que muitas vezes nós fazemos, por obrigação. Às vezes nós fazemos por obrigação, a leitura por obrigação. É muito importante você ler a Bíblia toda no ano, todos nós já fizemos isso em algum momento da vida da gente. Você se policiar e dizer, não, eu vou ler a Bíblia toda nesse ano, é muito importante. Mas a gente tem que lembrar que mais importante do que ler a Bíblia toda no ano é ler a Bíblia o ano todo. É o ano todo em comunhão com Deus, nos buscando esse alimento diário, nos alimentando verdadeiramente. Que é aquela coisa rápida, sem sentido, só para cumprir uma obrigação, né? Então, essa comunhão é bonita, é gostosa. Você levantar de manhã cedo, se colocar diante da palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus possa abarroar você. Essa colisão, esse confronto, né? E que dessa colisão a palavra de Deus gere em nós esse novo coração, esse novo nascimento, né? Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos, esperamos aqui, esse é o nosso objetivo, que tudo que estamos apresentando esteja tocando seu coração, que você aceite, ainda que haja confrontação, mas assim haverá pelo poder do Espírito a mudança. Vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos voltando, quero lembrar você, meu querido amigo que acompanha aqui o Lições da Bíblia, nesse sábado toda a Igreja Adventista estará aberta
pela manhã, a partir das 9 horas, em algum momento haverá a discussão do tema do Lições da Bíblia, que nós apresentamos aqui. E você é o nosso convidado especial. Vai lá, você vai ser bem recebido, eu tenho certeza que você vai poder participar e será uma grande bênção para a sua vida. Amigos, vamos fundamentar um pouquinho o que nós trabalhamos, a necessidade do permanecer em Cristo. O nosso guia de estudos apresentou o texto de São João, capítulo 15, versos 4 a 10. Eu quero ler alguns versos aqui, algumas frases. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Verso 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí o verso 9 e o verso 10, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Pastor Carlos, não é aquela lista, mas a lista que está no coração e é essa motivação. A gente vê aqui Jesus apresentando uma sucessão de expressões que mostra a necessidade que só há vida se nós estivermos ligados a Ele. Pastor, é uma relação de consequência, né? De cumplicidade. Você permanece em mim, eu permaneço em você. Né? E aí vem os frutos. Vem os frutos, né? Uma coisa simples, não é coisa complicada. Você não tem que fazer aí, andar 10 quilômetros para fazer uma penitência, você não tem que esmurrar o seu corpo, se flagelar. É simplesmente permanecer em Cristo, Ele permanece em você e a vida cristã toma um contorno verdadeiro, bonito, maravilhoso. Pastor? E aqui no verso 7, eu encontro os dois ingredientes para permanecer em Cristo. Ele diz, se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Aí, a palavra do Senhor em nós, que já falamos do estudo da palavra, devoção, e depois pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A oração, o pedir a Deus é a oração. Então, o estudo da palavra, a meditação da palavra e a oração são os dois elementos chaves para poder permanecer em Cristo, que se manifiesta ao longo do todo dia nessa atitude de dependência do Senhor. Não uma oração única, e aí eu entro no tema da oração, que está no nosso guia de estudos, não um momento único de oração, pastor, me parece que o senhor está chegando nesse raciocínio, não um momento único de oração, mas a necessidade de um processo contínuo de oração. Viver em oração, não é? Viver em oração. Como que isso acontece, deveria acontecer no dia a dia, no trabalho, no carro, no meu envolvimento, no meu estudo pessoal, aqueles que saem do trabalho e vão para os estudos? Como que ele pode ter essa prática constante, diária de oração? Isso é falar com Deus constantemente. Não precisa estar de joelhos para orar. Você está no trabalho e de pronto tem um problema. Então, Senhor, como posso fazer aqui? Ou está caminhando ou na rua e está pensando alguma coisa, compartilhar com o Senhor. Perguntar ao Senhor. Não só pedir, sino, Senhor, que pensas? Que pensa você disso? Que conselho você me dá para esta situação? Nos bons e nos maus momentos da vida,
E eu até acrescentaria, pastor, se me permite, também quando nós queremos orar e quando não queremos orar. Sim. Porque enganoso é o coração, né? Conforme está escrito. Então, às vezes, mesmo como crentes convertidos, a gente não sente vontade de orar. Então, quando for duro orar, ore duramente, mas não deixe de orar. Agora, claro, sempre com sinceridade, né? Se eu estou feliz, agradecido e me sentindo em plena comunhão com Deus, eu vou dizer isso para Ele com toda sinceridade. Mas está acontecendo o contrário, eu estou vivendo ali um momento de aridez espiritual, estou me sentindo vazio, desanimado. Eu vou lá e falo com Deus exatamente isso. Senhor, eu estou precisando de ajuda, eu estou vivendo um momento delicado. Eu sei que, por não estar com vontade de orar, se eu deixar de orar, vai ser pior. Aí, se eu já estou frio, eu vou ficar gelado. Então, Senhor, eu estou aqui clamando ao Senhor, que como o Senhor é o sol da justiça, que o Senhor me aqueça, eu estou precisando desse momento. Então, assim, se for duro orar, ore duramente, mas não deixe de orar. Sempre, evidente, com sinceridade. O guia de estudos, eu só quero colocar umas... Sem problema. Não, pode considerar antes, pode... A preferência do convidado. Não, é que a oração é você esvaziar o coração. E nós sempre estamos com o coração cheio de alguma coisa. Seja bom ou ruim, alegre ou triste. Daí a necessidade da gente... Tessalonicenses diz orar sem cessar, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção no texto que o pastor leu aqui é que a gente só se liga no pedireis tudo o que quiserdes, mas a gente se esquece que Ele está em nós, nós temos que estar nele e a palavra dele em nós. Né? Então não é só pedir, antes tem alguns requisitos, você precisa ter a palavra do Senhor no seu coração. E até os nossos pedidos, quando a palavra do Senhor está em nosso coração, são pedidos mais inteligentes. Eu até digo sim, pastor, perdão, que quando a palavra de Deus está em nós, ela até vai evitar algumas orações que a gente já sabe que aquilo não é vontade de Deus. Eu até gosto de ilustrar da seguinte forma: um ladrão entra numa casa, ele está ali com um transporte pequeno, não cabe muita coisa, e ele se depara com uma TV e um home theater, por exemplo. Ele não pode se ajoelhar e dizer: meu Deus, o meu carro é pequeno, o que é que eu roubo? A televisão ou o home theater? Porque ele já está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, que não devemos roubar. Então, quando a palavra de Deus está em nós, nós vamos ter sabedoria no pedir. Porque muito mais do que pedir, o processo de viver em oração é um processo de compreensão, de submissão à vontade. E a gente vai entendendo. Em algum momento você usou aquela expressão que nem sempre o que eu vou... Você citou isso. Eu vou permanecer com a fé. Quando nós trabalhamos a fé, eu vou permanecer... O que sela, né, confirma a verdadeira fé. É quando você, mesmo ao pedir, não receber a resposta que você gostaria, você continua crendo. Isso é a confirmação de uma fé amadurecida. Que é a compreensão. Sim, pastor. E a verdadeira oração não tem o propósito de convencer a Deus para que Ele nos dá aquilo que nós queremos, pedimos, sino de capacitar-nos a nós para receber aquilo que Deus quer. Muito bom. Esse vamos sublinhar essa frase, pastor. Me permita, vamos sublinhar essa frase, muito boa. A oração não tem objetivo de convencer a Deus. Ou informar de alguma coisa também. Mas de nos... convencer a respeito do que Deus quer. Fazer a gente entender aquilo que Deus quer para a gente. É isso? Eu tenho um pensamentozinho aqui que combina bem com isso aí. Por favor. Philip Keller, ele diz assim: a oração tranquiliza o coração, fortalece nossas decisões e nos conduz a um contato pessoal com Deus, nosso Pai. É exatamente isso aí. Eu queria ressaltar um detalhe, porque nós temos que ir adiante por causa do tempo, mas, pastor, o senhor colocou no guia os momentos cruciais da vida de Jesus foram marcados pela oração. Eu acredito que a gente precisa mudar um pouco esse conceito, sabe? Que se eu vou casar, eu tenho que orar. Se eu vou fechar um negócio, eu tenho que orar. Se eu tenho uma situação para resolver no meu trabalho, um empreendimento para fazer no meu trabalho, eu preciso orar. Acho que a gente tem que inverter, incluir o Senhor
nas coisas do nosso interesse, que são do interesse dele, né? Pastor, desafortunadamente, nos momentos mais cruciais da nossa vida é marcado pela falta de oração. Exatamente o contrário da experiência de Jesus. Exatamente. Eu queria aproveitar, talvez você esteja num momento crucial da vida, uma decisão. Clame ao Senhor, peça sabedoria, orientação. É um apelo que a gente faz para você e que isso seja a prática de todos nós aqui. Nosso guia de estudos apresentou um tema e nós vamos pensar nele aqui nos últimos momentos. Morrer para si mesmo todos os dias. A gente vem num processo aqui, né? Só para a gente recordar, o novo nascimento, a nova vida, o permanecer, agora o permanecer, a íntima ligação com a palavra, com a oração, mas a necessidade de morrer cada dia. Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui? Morrermos para a velha natureza e ressuscitarmos por uma nova vida. Eu gostei muito da explicação aqui do pastor Carlos, que muitos pensam que levar a sua cruz é uma doença, é um problema, é uma situação irreversível, mas não é isso. É você morrer todos os dias. E nada melhor do que usar esse símbolo, né? A cruz, morrermos com Cristo. A referência do pastor Ezequias é do texto de Lucas, isso, pastor? 9, 23, 24, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A relação entre se negar e carregar a sua cruz. Carregar né? a cruz. As duas coisas estão relacionadas. A cruz é lugar de morte, de execução, né? Significa que nós temos que matar cada dia a nossa velha natureza. Nossa vontade própria, quando esta, claro, estiver em choque com a vontade de Deus. Então, o verdadeiro discípulo é o que Jesus está dizendo, né? O verdadeiro seguidor dele é aquele que nega-se a si mesmo para fazer a vontade dele. Eu gosto do pensamento de Ellen White, Caminho para Cristo, página 43. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada. É por isso que a porta é estreita, né? E o caminho é apertado. Acho que dá para a gente ler Gálatas, pastor, capítulo 2, 19 e 20, muito apropriado aí para esse momento. Pastor, né? Esse texto que o senhor citou de Ellen White, eu acho extraordinário. Está aqui no guia, inclusive. Está no guia, exatamente. Caminho a Cristo, página 40. Sempre lembrando que Ellen White é uma escritora cristã que nós, na Igreja Adventista, cremos como inspirada e até digo aos queridos amigos, né, é interessante ler os escritos e entender como Deus inspirou a Ellen White. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada. E ela continua cada dia. Pastor. Gálatas, capítulo 2, 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa expressão, estou crucificado com Cristo. Aí está a nossa cruz. A gente pode lembrar que a morte na cruz, para muitos, era uma morte lenta, gradativa, de dias. E a comparação... seria o paralelo com a santificação. Isso, o processo. Cada dia você escolhendo a vontade de Deus. Quando a sua vontade e a de Deus se chocam, você escolhe a vontade de Deus. E não é fácil fazer isso. Isso é muito difícil, isso requer muita determinação realmente. Mas é o que Cristo disse que é para fazer. Sim, pastor, eu só ia citar, eu vou deixar, que tem uma frase que o senhor colocou no nosso guia, que é, a vida cristã tem a forma de cruz. Que é uma frase excepcional. Pastor, por favor, observações. É interessante que ninguém pode crucificar-se a si mesmo. Não sei se sim, ficou claro. Eu não posso poner as mãos e cravar a mim mesmo. Ninguém pode fazer por si aquilo que Jesus está pedindo.
nós temos que permitir que Ele faça aquilo em nossa vida. Ellen White diz isso de uma maneira muito bonita que eu puse aqui. Ninguém pode esvaziar-se de si mesmo. Somente podemos consentir que Cristo execute a obra. Então ela põe, quizá você pode ler aí. O senhor está lendo... Na página 43. Deixa eu só achar aqui. No guia, na sexta-feira. Sim. Sim? Não, quinta-feira. Na quinta-feira. Parágrafo que começa, não é fácil negar a nós mesmos. Ok. Eu leio, pastor. Não é fácil negar a nós mesmos. Nossa velha natureza persiste. Nosso velho homem não quer morrer. Além disso, não podemos pregar-nos a cruz. Ninguém pode esvaziar-se de si mesmo. Somente podemos consentir que Cristo execute a obra. Então a linguagem da alma será: Senhor, toma meu coração, pois não posso dar. É tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, fraco e dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por minha alma. Que belo texto, pastor. Que bela oração, Que né? bela oração. bela oração. Que seja esse o nosso clamor. Vamos orar neste momento? Vamos orar? Pai do céu, clamamos que o Senhor nos ajude a nos rendermos a Ti para que a nossa natureza, a velha natureza, mais uma vez seja crucificada. Amém, Senhor. E possamos nascer de novo. Clamamos por isso em nome do Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Um abraço para você que esteve ligado. E não esqueça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.